Paganini, uma breve biografia. Niccolò Paganini, nascido em Gênova, em 27 de outubro de 1782. Falecido M. Nasce em 27 de maio de 1840, é considerado um dos maiores virtuosos do violino de todos os tempos. Sua figura mítica atravessa séculos, misturando realidade histórica e lendas que o cercaram ainda em vida. Para alguns, ele era um gênio iluminado. Para outros, o homem que havia feito pacto com o diabo para alcançar habilidades sobre-humanas no instrumento. Mas além de qualquer mistificação, Paganini foi um marco na história da música, tanto pelo que executou, quanto pelo que compôs, deixando uma influência duradoura que chega até a contemporaneidade. Paganini nasceu em uma família modesta. Seu pai, Antonio Paganini, era um estivador e também tocava mandolina como passatempo. Foi justamente com esse instrumento que o pequeno Niccolò iniciou seus estudos musicais, ainda por volta dos 5 anos de idade. Logo, seu pai percebeu o talento extraordinário do filho e o direcionou para o violino. Antônio se tornou um incentivador severo, chegando a impor longas horas de estudo diário, o que mais tarde ajudaria a moldar a técnica assombrosa de Paganini. A disciplina foi rígida. Conta-se que Paganini passava até 10 horas por dia estudando, sendo obrigado a praticar, enquanto os demais irmãos brincavam. Essa dedicação precoce lhe conferiu uma destreza inigualável, já em tenra idade. Aos 7 anos, deu seus primeiros concertos públicos, impressionando por sua desenvoltura e pela intensidade emocional de suas execuções. Aos 9 anos, Paganini já estava compondo pequenas peças, incluindo sonatas e variações, o que prenunciava sua veia criadora. Seu pai, reconhecendo os limites de seus próprios conhecimentos musicais, levou o garoto para estudar com mestres locais, que rapidamente se viram ultrapassados pela genialidade do aluno. Ainda adolescente, Paganini foi enviado a Parma, onde estudou com mestres de renome, como Alessandro Halla e Gasparo Ghiretti. Halla, impressionado com a capacidade quase sobrenatural do jovem, chegou a declarar que não tinha mais nada a ensinar-lhe em termos de violino, apenas em composição. De fato, Paganini absorvia tudo com uma rapidez espantosa. Sua memória musical era prodigiosa. Bastava ouvir uma peça uma única vez para conseguir reproduzi-la. Durante a juventude, Paganini já desenvolvia técnicas que revolucionariam o violino. Entre elas estavam o uso de cordas simples para a execução de passagens inteiras, harmônicos, artificiais, de grande dificuldade. Pizzicatos com a mão esquerda, enquanto a direita ainda manipulava o arco. Saltos impossíveis, além de uma exploração quase limitada da extensão do instrumento. Entre 1801 e 1804, já com 20 e poucos anos, Paganini compôs várias peças de grande virtuosismo, incluindo seus primeiros concertos e caprichos. Nesse período, começou a adquirir fama em sua região natal, realizando turnês pela Itália e deixando plateias atônitas. Paganini não era apenas um violinista, mas também um inovador. Ele expandiu as possibilidades técnicas do instrumento a níveis nunca antes imaginados. Muitos dos recursos que utilizamos hoje no violino e em outros instrumentos de cordas foram explorados ou popularizados por ele. Seu estilo pode ser compreendido em 3 dimensões principais. Paganini explorava tudo o que o violino podia oferecer. Seus arpejos amplos, mudanças bruscas de posição, uso de cordas soltas em contraste com passagens rápidas, harmônicos que soavam como flautas, e a velocidade quase inumana de seus dedos eram sua marca registrada. Embora fosse um mestre da técnica, Paganini também tinha uma veia profundamente expressiva. Sua música continha momentos de lirismo intenso, alternados com passagens arrebatadoras. Ele soube captar o espírito romântico de sua época, que valorizava o gênio individual e a expressão das emoções mais profundas. Paganini compreendia a importância da performance para encantar o público. Seus concertos eram verdadeiros espetáculos teatrais, nos quais ele não apenas tocava, mas também criava uma aura de mistério. Sua aparência magra, pálida, com cabelos longos e negros, reforçava a imagem de um músico quase sobrenatural. Poucos músicos na história foram tão cercados de mitos quanto Paganini. A complexidade de sua técnica levou muitos contemporâneos a acreditarem que ele só poderia ter feito um pacto demoníaco. Sua aparência contribuía para esse imaginário. Magro, com traços afilados, dedos longos e flexíveis. Como garras, ele parecia saído de uma pintura gótica. Circulavam histórias de que, durante seus concertos, apareciam sombras ao seu redor, ou que ele tocava acompanhado por figuras demoníacas invisíveis. Alguns diziam que via-se o diabo guiando-lhe a mão, outros que Paganini havia assassinado uma amante e aprisionado sua alma dentro do violino, de onde vinha seu som arrebatador. Essas lendas, embora fantasiosas, foram também um elemento de marketing voluntário. O público acorria em massa para ver aquele violinista sobrenatural,
atraído tanto pela música quanto pela atmosfera de mistério que o cercava. Paganini nunca desmentiu essas histórias. Ao contrário, permitia que se propagassem, ciente de que aumentavam sua fama. O legado de Paganini como compositor é vasto, ainda que grande parte de suas obras tenha ficado restrita ao universo do virtuosismo. Entre suas principais composições, destacam-se, escritos entre 1802 e 1817, são talvez a sua obra mais célebre. Cada capricho é uma demonstração de técnica levada ao extremo, mas também de inventividade musical. O capricho número 24, em especial, tornou-se lendário e foi objeto de variações por compositores como Liszt, Brahms, Rachmaninoff e Lutosławski. Paganini compôs 6 concertos para violino e orquestra. O mais conhecido é o Concerto número 1, em Ré maior, Ópera 6, que reúne lirismo e pirotecnia técnica. O Concerto número 2 em Si menor é famoso pelo movimento final conhecido como La Campanella, que inspirou Liszt em suas célebres variações para piano. Paganini também escreveu sonatas para violino e violão, peças para guitarra solo, quartetos de cordas e variações sobre áreas de óperas da época. Sua predileção pela guitarra é notável. Ele a utilizava como instrumento de composição e deixou cerca de 200 obras para o instrumento. Compôs duetos, trios e quartetos, sempre explorando combinações originais. Ainda que menos conhecidas, essas obras revelam uma faceta mais intimista de Paganini. Poucos sabem, mas Paganini tinha verdadeira paixão pela guitarra. Ele a usava não apenas para compor, mas também para relaxar. Embora seu nome esteja intimamente ligado ao violino, sua produção para guitarra é numerosa e de qualidade. Ele compôs sonatas, serenatas e até peças de música de câmara, em que a guitarra dialoga com o violino ou outros instrumentos. Essa relação com a guitarra pode ser vista como um contraponto à intensidade de sua carreira de violinista. Enquanto no violino ele buscava o virtuosismo e a exibição pública, na guitarra ele encontrava intimidade e simplicidade. A partir da década de 1820, Paganini já era uma celebridade em toda a Itália. Decidiu expandir seus horizontes e realizar turnês internacionais. Em 1828, partiu para Viena, onde foi recebido como uma verdadeira sensação. A crítica e o público ficaram extasiados diante de sua arte. A cidade chegou a cunhar medalhas com sua efígie, algo reservado apenas a figuras excepcionais. De Viena, Paganini percorreu grande parte da Europa, Alemanha, França e Inglaterra. Onde quer que fosse, multidões acorriam para ouvi-lo. Os ingressos eram disputados, e sua fama cresceu, a ponto de ser considerado o maior violinista do mundo. Sua fortuna também aumentou substancialmente, embora fosse frequentemente dilapidada por maus investimentos e pela generosidade excessiva. Na França, conquistou personalidades como Hector Berlioz, a quem encomendou a Sinfonia Harold in Italy. Embora não tenha se entusiasmado com a obra no início, Paganini mais tarde reconheceu sua genialidade e chegou a doar uma quantia generosa ao compositor. O século XIX foi marcado pelo romantismo, movimento cultural que exaltava o gênio individual, a subjetividade, a emoção intensa e a busca do sublime. Paganini encaixava-se perfeitamente nesse espírito. Sua figura correspondia ao ideal do artista romântico, misterioso, incompreendido, dotado de talentos sobrenaturais e marcado pelo sofrimento. Assim como Byron na poesia ou Beethoven na música, Paganini era um ícone do romantismo. Ele não apenas tocava, mas encarnava o espírito de sua época. Sua arte influenciou diretamente outros compositores românticos, sobretudo pianistas como Franz Liszt, que tentou transportar para o piano a mesma ousadia técnica que Paganini introduzira no violino. Apesar do brilho nos palcos, a vida de Paganini foi marcada por doenças. Desde jovem, ele sofria de problemas crônicos, provavelmente relacionados à sífilis e à tuberculose. Sua aparência cadavérica, que alimentava as lendas demoníacas, tinha origem em sua saúde debilitada. Nos anos 1830, sua condição piorou. Ele perdeu os dentes, o que dificultava o ato de tocar, já que usava o maxilar como apoio para o violino. Ainda assim, continuou se apresentando enquanto pôde. Em seus últimos anos, estabeleceu-se em Nice, na França, onde viveu de forma relativamente reclusa. Paganini faleceu em 27 de maio de 1840, aos 57 anos. Mesmo após a morte, as lendas o acompanharam. O bispo local recusou-se a enterrá-lo em solo consagrado, alegando que era um homem do diabo. Seu corpo permaneceu embalsamado por anos, até ser finalmente sepultado em Parma em 1876. O impacto de Paganini na música foi imenso.
Ele não apenas levou o violino a novas alturas técnicas, mas também abriu caminhos para uma concepção diferente da performance musical. Seu legado pode ser observado em várias dimensões. Paganini estabeleceu um novo padrão de virtuosismo. Suas inovações técnicas tornaram-se parte do repertório de todo violinista profissional. Até hoje, os 24 caprichos são considerados um desafio supremo, uma espécie de bíblia para violinistas. Liszt, inspirado por Paganini, elevou a técnica pianística a níveis igualmente virtuosísticos. Brahms, Rachmaninoff e outros escreveram variações sobre o capricho número 24. A influência de Paganini atravessou fronteiras instrumentais. Paganini inaugurou uma nova relação entre músico e público, baseada na idolatria. Ele foi um dos primeiros a viver o fenômeno da celebridade musical, algo que se tornaria comum no século XIX e XX. Sua abordagem emocional, que privilegiava a expressividade ao lado da técnica, ajudou a consolidar a estética romântica na música instrumental. Além de sua importância histórica, Paganini permanece vivo na cultura popular. Seu capricho número 24, por exemplo, continua a ser um dos temas mais revisitados da música erudita, aparecendo em filmes, animações e até em trilhas sonoras modernas. Sua figura inspirou obras literárias, pinturas e até lendas urbanas que atravessam os séculos. A imagem do músico se consolidou de tal forma que Paganini é, ainda hoje, lembrado não apenas como violinista, mas também como personagem mítico, um símbolo do artista genial e atormentado. Niccolò Paganini foi, em muitos aspectos, um divisor de águas na história da música. Sua técnica revolucionária, seu carisma enigmático e sua capacidade de despertar tanto admiração quanto temor fizeram dele uma figura única. Mais do que um simples virtuose, ele encarnou o espírito de sua época e deixou um legado que continua a inspirar músicos e ouvintes. Sua vida é um testemunho do poder transformador da arte. De um garoto pobre de Gênova, a ícone internacional, de homem frágil e doente, a lenda imortal, Paganini mostrou que o violino não tinha limites, e em certa medida, que o próprio ser humano podia transcender suas fronteiras naturais através da música. Assim se encerra esta breve biografia de Paganini.